Sejam bem-vindos ao Comunicar Cibersegurança, o podcast do Centro Nacional de Cibersegurança, um espaço de promoção, discussão e reflexão sobre matérias ligadas à cibersegurança. Neste episódio, vamos falar do Digital Operational Resilience Act, mais conhecido por DORA, um regulamento da União Europeia, menos conhecido que a Diretiva NIS2, mas não menos importante, focado em fortalecer a resiliência digital das instituições financeiras, como bancos, fundos e seguradoras, e garantir a segurança contra riscos de cibersegurança, e vai ser aplicável a partir de 17 de janeiro de 2025 nos Estados-membros da União Europeia. Para nos apresentar e desmistificar o regulamento DORA, temos connosco Diogo Lencastre, coordenador da Unidade de Riscos Não Financeiros do Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal desde 2018. Nesta condição, o Diogo assessorou a presidência portuguesa do Conselho da União na condução da discussão sobre o pacote DORA em 2021 e integra ou coordena atualmente, enquanto representante do Banco de Portugal, vários grupos de trabalho nacionais e internacionais. Formado em Finanças pela Universidade Nova de Lisboa, desenvolveu durante vários anos e em vários países atividade como consultor de gestão, prestando apoio a bancos de importância sistémica global em projetos na interseção entre as áreas de gestão de risco, conformidade e tecnologias de informação e comunicação com impacto para o negócio. Mais uma vez, bem-vindo, Diogo. Vamos então começar a nossa conversa. O setor financeiro é muitas vezes considerado um setor que apresenta um elevado grau de maturidade em cibersegurança. Qual a importância e o impacto deste regulamento, do regulamento DORA, para a resiliência do setor financeiro, nomeadamente o nacional? Sim, então, antes de mais, olá a todos os que nos estão a ouvir e faço aqui um agradecimento em nome do Banco de Portugal ao Centro Nacional de Cibersegurança pelo convite que nos fizeram para falar do DORA, que é um elemento fundamental, eu diria, para endereçar algumas das nossas prioridades de supervisão. E, portanto, feito este agradecimento, voltando à sua questão sobre a importância e o impacto do DORA. Sim. Eu acho que a importância muitas vezes não fica clara, mas o DORA é muito importante. Eu vou falar do DORA, isto é um pacote que tem um regulamento, uma diretiva, vários regulamentos legados, chamemos-lhe DORA, para simplificar, porque vem harmonizar e aumentar a exigência daquilo que são os requisitos legais aplicáveis a todas as entidades financeiras em todos os Estados-membros da União. Nós atualmente temos um quadro legal e regulamentar muito partido entre tipos de entidades, bancos, seguros, mercados e nos vários Estados-membros e, portanto, não temos um nível de maturidade igual. Ora, num setor como o financeiro, super interligado, haver um elo mais fraco na cadeia acaba por minar tudo isto e minar a nossa missão de promover a estabilidade financeira. E, portanto, a importância é esta, é introduzir um regulamento diretamente aplicável a todos da mesma forma. Harmonizar. Exatamente. E promove a igualdade, que eu acho que a indústria também fica contente de perceber que há aqui um level playing field e, por outro lado, vai seguramente aumentar ainda mais o nível de maturidade, que eu concordo que já é relativamente elevado. Quanto ao impacto, o impacto vai ser muito diferente por causa do que dizíamos anteriormente. Ou seja, para os bancos sistémicos em Portugal, nós costumamos dizer que é uma evolução sem rupturas. E é uma evolução sem rupturas porque a maioria dos requisitos que o DORA impõe já cumprem atualmente. Para outros bancos mais pequenos, outro tipo de entidades ou noutros Estados-membros, o gap, portanto a lacuna que terão que mitigar será maior. Isto porquê? Porque em Portugal nós já temos desde 2019 uma prática de supervisão de risco tecnológico muito intrusiva, Sim. com um quadro regulamentar forte. Temos não só de risco tecnológico como risco de terceiros. Temos um reporte de incidentes harmonizado. Temos uma prática, desde 2021, de testes de resiliência. Temos uma plataforma colaborativa de partilha de informação. E até mesmo com os prestadores já temos alguma relação. Portanto, fizemos um front-running de todas estas coisas que vai permitir às entidades financeiras ter um impacto menor. Mas, claro, há sempre um impacto para todas. Claro. E a nossa recomendação, obviamente, é que façam o seu gap analysis, que cumpram com as ações que têm para mitigar essas lacunas e que consigam, dia 17 de janeiro de 2025, cumprir o DORA. Muito bem, portanto já existe aqui um antecedente de proatividade nesse Sim. campo. Existem ameaças específicas ao ciberespaço do setor financeiro? E em que medida é que esta regulamentação, portanto o DORA, pode contribuir para mitigar
estas eventuais ciberameaças ao setor? No fundo, já falámos um pouco aqui Sim, de uma ação que já existe antes mesmo desta certo, regulamentação, nesse sentido. certo, certo. Não, eu diria que não há ameaças específicas, ou seja, o cenário de ameaças é comum, tanto a nível nacional como internacional, a todos os setores de atividade, em especial os setores essenciais, que são os mais visados. O que nós verificamos é que há algumas ameaças que são mais recorrentes, eu diria, no setor financeiro do que nos outros, Sim, apesar de não serem específicas. A que temos visto ultimamente é muito relacionada com engenharia social e sim, fraude. Isto decorre diretamente do negócio da banca, não é? Ou seja, a banca assenta numa relação de confiança com os clientes. No fundo, os bancos guardam o dinheiro das pessoas. E isto é muito atrativo para este tipo de ataques, em que, no fundo, há alguma facilidade, se não houver o controle adequado, de um criminoso poder apropriar do dinheiro das sim. pessoas Uhum, indevidamente. Mas temos também outro tipo de ameaças, ou seja, os ataques de negação de serviço distribuída, que sim. são muito comuns. Os É, DDoS, não é? exatamente, aí já com outra motivação, mais de causar instabilidade, não é? As pessoas não conseguem entrar no site e na app, às vezes até motivações geopolíticas, como há com os serviços públicos. E ultimamente temos visto outra tendência que eu acho que é relevante, que é a fuga de informação, ou seja, perda de dados normalmente confiados a terceiros. E os bancos têm informação bastante sensível e Sim, confidencial. Há vários casos públicos desses. sim, E, portanto, se eu tivesse que nomear três, seriam estas. O DORA é neutro. O DORA é neutro em sim. termos de as ameaças que cobre. O que nós exigimos é que as entidades financeiras tenham controlos contra todas as ameaças que lhes sejam relevantes. Se for ver, por exemplo, no capítulo dos testes, os testes que exigimos que façam são baseados em ameaças. Portanto, cada entidade tem que analisar o seu ambiente de ameaças e fazer os testes em conformidade. Mas há algumas especificidades e, portanto, o DORA, por exemplo, fala em eventos recorrentes, do ponto de vista da análise, gestão e reporte, justamente para ter em conta esta preocupação de não considerar os incidentes de Sim, engenharia social isoladamente e de analisar o todo. E, portanto, há uma preocupação clara sim. com estas ameaças mais recorrentes, mas eu diria que nenhuma é específica. Portanto, tudo em nome de uma gestão proativa de vulnerabilidades, no fundo, Exatamente. não é? Não resumiria melhor. Para além da diferença quanto ao âmbito de aplicação, existe alguma outra que seja considerada relevante entre o regulamento DORA e a diretiva NIS 2, por exemplo, quanto ao nível das medidas de segurança exigidas às entidades? O DORA e a NIS 2 foram feitos em simultâneo e, portanto, deveriam ser, de acordo com o legislador europeu, totalmente consistentes e são em grande medida. Há aqui dois pontos importantes. O primeiro é que o DORA é lei especial, especificamente em relação à NIS 2. O que é que isto quer dizer na Sim, prática para não especialistas como eu? O legislador entendeu que as entidades financeiras, ao cumprirem o DORA, estavam dispensadas do cumprimento da NIS 2 porque o DORA é tão ou mais exigente em todas as matérias. Portanto, este é o primeiro ponto. E eu acho que isso se vê claramente na maneira como o DORA e a NIS 2 estão feitos. Ou seja, o DORA é muito mais exigente e detalhado. Se pegarmos num exemplo, por exemplo, da criptografia, em que a NIS 2 tem uma linhazinha de um artigo em que fala da cifragem de informação, sim. nós no DORA temos um artigo inteiro e mais uma secção de um regulamento delegado, que vai ao limite de dizer quais são as regras para guardar chaves criptográficas. Portanto, eu diria que são bastante alinhados e consistentes, mas o DORA acaba por ser mais exigente e mais detalhado, e daí ser lei especial. Muito bem. E, no fundo, qual é o banco, qual é o papel do Banco de Portugal, neste regulamento e quais são os principais, desafios no futuro? Começando pelo nosso papel, o Banco de Portugal deve ser a autoridade competente pela supervisão do DORA em Portugal para as entidades financeiras do setor bancário, portanto, instituições de crédito, vulgo bancos, instituições de pagamento e instituições de moeda eletrónica. E, portanto, o que nos compete é fazer a supervisão no dia Uhum. a dia do DORA, garantir que estas entidades cumprem o DORA através das nossas ações de supervisão, que é algo que já vinhamos fazendo no passado, com o enquadramento regulamentar que temos, que eu Sim, dizia. Vamos começar a fazer com novos poderes, do ponto de vista legal e sancionatório, e com mais detalhe. E, portanto, o que nós esperamos é, nas nossas ações de análise de reportes, sim. inspeções nas Uhum. instalações, passar a ter um mandato mais claro e mais forte para todas as medidas de supervisão que Portanto, emitimos às entidades. haver aqui um reforço, no Sim, fundo, do papel do sim, Banco de sim. Portugal. Relativamente aos desafios, só para acabar de Sim, responder à sua questão, nós temos feito uma reflexão interna e eu acho que há três desafios principais. Não só para as autoridades, mas para toda a gente envolvida. E o primeiro, parece um bocadinho clichê, mas é o talento, não é? E é o atrair e reter pessoas com esta competência. Não é nada fácil. Ou seja, eu costumo dizer na brincadeira que isto é um unicórnio. É alguém que tirou um curso e um mestrado em Engenharia Informática, Análise de Dados e Economia,
E, portanto, é um perfil muito específico Sim. em que as autoridades estão a contratar, as entidades financeiras estão a contratar e os próprios prestadores de serviços tecnológicos também. E, portanto, há aqui um desafio relevante de conseguir atrair e reter estas pessoas. Depois há o da formação, não é? As tecnologias mudam, as ameaças mudam e há aqui uma decisão importante de conseguir, de uma forma eficiente, inteligente, acompanhar isto. Ou seja, não pode ser tudo com formação interna, que acaba por ser, obviamente, o mais fácil, nem tudo com formação externa que não se justifica. E, portanto, há aqui decisões inteligentes a tomar para garantir a dose certa de conhecimento. Um equilíbrio. E, por último, eu acho que há um desafio que não é menos importante do que o do talento e o da formação, que é o desafio da cooperação. Mas sobre o desafio da cooperação, o Banco de Portugal já tem muito trabalho desenvolvido e acho que fala por si. Muito bem. Este trabalho de cooperação, no fundo, é isso mesmo, é uma bandeira do Banco de Portugal, não é? E porquê? Porquê, Diogo? Porquê que o Banco de Portugal trabalha tanto em prol da cooperação? Em que é que isso vai, no fundo, contribuir para esta resiliência, para a harmonização, para resultados mais positivos? Sim, é uma boa questão. Nós, pelo menos no Banco de Portugal, vemos a cibersegurança e a resiliência operacional um bocadinho no lema do onde vai um vão todos. E pegando naquele outro clichê do elo mais fraco da cadeia e, portanto, fazemos um esforço grande, e aqui é um esforço de investimento financeiro e humano, de cooperar com as outras autoridades, ter uma boa articulação interna e de cooperar com a indústria. Nós temos desde 2021 um fórum com a indústria, em que participam representantes de mais alto nível dos maiores bancos, o Centro, obviamente, com quem temos também um protocolo formal estabelecido, e outras entidades, em que tentamos partilhar informação e desenvolver mesmo ações de cooperação. O nosso framework de testes de resiliência é voluntário. Foi desenvolvido porque nós perguntámos nesse fórum aos bancos se queriam e disseram que sim. E, portanto, eu acho que a cooperação tem este valor de ir além do mínimo exigível, obviamente que o DORA já é muito exigente, e permitir garantir que estamos todos alinhados e articulados uns com os outros, que é essencial. Ou seja, todos se revêem, no fundo, no resultado, e isso também dá um ímpeto para todos contribuírem. E de que forma está a ser preparada a implementação e a execução do regulamento em Portugal, nomeadamente em relação às coimas previstas, não é? Que são sempre aquela palavra menos positiva. É pesado. A implementação cabe ao legislador nacional. Portanto, é o governo que tem que levar uma proposta à Assembleia da República e publicar um diploma legislativo de implementação. Nós, no âmbito do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, portanto, mais uma vez na lógica de cooperação com a ASF e a CMVM, que supervisionam os seguros e os mercados, preparámos, obviamente, uma proposta que partilhámos com o Governo e estamos à espera que seja publicada e, portanto, desse ponto de vista, a aplicação compete ao legislador. Pela parte do Banco de Portugal, o que é que nós temos feito? Trabalhado muito na nossa adaptação na comunicação interna e externa. A nossa adaptação operacional e tecnológica. Temos que rever tecnologias, temos que rever o suporte tecnológico a todos os reportes que os bancos nos fazem, etc. E na comunicação interna e externa. Internamente, temos aqui que passar a mensagem da importância da cibersegurança para a nossa missão de proteção da estabilidade financeira e do cliente bancário. Externamente, em obviamente iniciativas como estas, queremos passar também a importância que isto tem para a nossa missão e esclarecer no fundo, os clientes bancários e todos sobre qual é a nossa missão. Ou seja, qualquer cidadão, não é? Exatamente. No fundo, é ir de encontro à divulgação de conhecimento. E falou aqui numa questão-chave, porque à primeira vista um cidadão poderia pensar, mas em que medida é que a estabilidade financeira está relacionada com a cibersegurança? Mas por tudo isto que estivemos aqui, no fundo, a aprender com aquilo que nos está a esclarecer, tem tudo. Tudo a ver, exatamente. E eu espero que essa mensagem fique clara. Não sei para onde é que eu tenho que olhar lá para casa. E é um caminho que temos feito, nós, eu digo no banco, mas todas as autoridades de supervisão, que é, à medida que as tecnologias de informação e comunicação ganham mais relevância, o recurso a prestadores de serviços terceiros ganha relevância e temos cada vez mais interligações entre as entidades que operam no setor financeiro. Como o risco de ameaças é tão grande, nós temos que garantir que os bancos continuam a operar, a app está disponível, o site está disponível, a informação não foi roubada, para promover a estabilidade financeira. Nós normalmente vemos a estabilidade financeira numa perspectiva económica, não é? De garantir que os bancos têm resultados e capital, mas a verdade é que se todos os bancos estiverem com a porta fechada, vamos ter exatamente o mesmo problema. E, portanto, nós vemos a cibersegurança como fundamental para garantir a confiança e a proteção dos clientes bancários
E acho que aqui a confiança é um canal muito importante Sim. de promoção da estabilidade financeira e temos visto que é sobre esse canal que temos que atuar. E, por outro lado, garantir que os bancos têm aqui uma capacidade de continuidade, sobretudo, que não é disruptiva e que acaba por assegurar que temos um sistema financeiro que funciona tranquilamente e que, no fundo, permite transmitir a política monetária, assegurar os depósitos e conceder financiamento à economia. Para que tudo funcione da melhor Exatamente. forma. Bem, e esta conversa acabou por chegar ao fim, não é? Passou muito depressa, Foi rápido. diria eu. Diogo, agradeço a sua disponibilidade, os esclarecimentos Nós é que agradecemos. que prestou sobre o regulamento de hora, que são muito importantes, exatamente porque estamos a falar de setores que, à primeira vista, poderiam dizer-se não têm ligação. E agradeço a todos aqueles que acompanham o podcast Comunicar Cibersegurança através das várias plataformas. Para saber mais sobre este e outros temas ligados à cibersegurança, sugerimos uma visita ao nosso site www.cncs.gov.pt. Deixo o conselho do costume: mantenham-se ciberseguros.